Paz de graça. Espero que todos estejam bem, de muita graça pelo Senhor Salvador Jesus Cristo. Pois bem, hoje damos mais aqui no início mais uma aula de teologia no nível médio. Como já sabemos, você poderá entender, na verdade, essa videotela, ou seja, essa aula de videotela, aquele que, na verdade, tiver aí no grupo Literatura Teológica. Caso contrário, poderá, de fato, entender, né? O que entender, mas com o texto já facilita bastante. Então convido a aderir ao meu grupo Literatura Teológica, que estará aí na descrição do vídeo, no link, né? Você vai ver aí embaixo, é só baixar aí a cortininha, né, do YouTube, e você vai ver aí no link o nosso link do grupo Literatura Teológica, onde você vai ficar a par de todos os assuntos concernentes à teologia. Agora nós estamos no nível médio, passamos do básico e vamos daqui a nada, se Deus permitir, no superior. Pois bem, disciplina que nós estamos estudando é a heresiologia, como já é sabido. Então nós vamos dar continuidade a essa disciplina, estudando a religião dos espíritas, no caso, o espiritismo. Bem, vamos dar continuidade aqui. Como tema de hoje, temos o seguinte: quem em Cristo, ou seja, quem está em Cristo, já nasceu de novo. Quem está em Cristo já nasceu de novo. Nós temos isso em 2 Coríntios 5,17, em Romanos 8, 9 a 10. Temos também Gálatas 6, 15 e 1 João 3, 9. E também temos João 4, 7, João 5, 1, João 4, 18. Essas todas passagens, na verdade, provam que a afirmação de que quem está em Cristo já nasceu de novo, elas vêm confirmar exatamente esta afirmação. Porque se formos a ler as passagens aqui, nós vamos percebendo que quem de fato está em Cristo, ou seja, quem de fato creu em Cristo Jesus, já nasceu de novo, ou seja, novamente. Por exemplo, se lemos a passagem aqui de 2 Coríntios 17, nós percebemos claramente que quem está em Cristo de fato já nasceu de novo. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios, ele diz assim, se alguém está em Cristo, isso significa que há uma nova criação. As coisas velhas já se passaram e tudo é novo. Ou seja, essa pessoa que creu em Jesus Cristo agora já é uma nova criatura, é uma nova criação. E as coisas que ele fazia antigamente já se passaram e agora tudo se tornou novo, ou seja, tudo já é diferente. Quando lemos uma outra passagem, Romanos, livro de Romanos, 8, 9, verso 10, que nós vamos abrir aqui, nós vamos encontrar também Paulo aqui dizendo o seguinte no verso 9. Né? Lembrando que este é o vídeo explicativo, né, do texto que já foi lançado no grupo Literatura Teológica. Verso 9 diz assim: vocês, porém, não são governados por essa parte humana e pecadora, mas pelo Espírito, se é de fato o Espírito de Deus vive em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Mesmo que o corpo de vocês já esteja morto por causa do pecado, se Cristo estiver em vocês, o Espírito lhe da vida. Isso acontece porque foram declarados justos diante de Deus. Então, Paulo aqui fala que aqueles que na verdade dizem estar em Cristo, mas na verdade não estão, se comprova porque o Espírito de Deus não estará neles. Mas aqueles que de fato estão em Cristo e que de fato nasceram de novo, isso vai se comprovando porque o Espírito de Deus estará neles. Então passamos para o livro de Gálatas, Gálatas 6,15. Lembrando que estamos lendo essas passagens para provar que de fato quem está em Cristo já é nascido de novo. Então, quando a gente lê aqui Gálatas 6,15, a gente vê mais uma prova de que quem de fato está em Cristo nasceu de novo. Veja o que Gálatas 6,15 diz. Ele diz o seguinte: pois não importa se uma pessoa é circuncidada ou não, o que realmente importa é esta nova criação que Deus anda fazendo. Ok, o que Paulo estava tentando dizer aqui em Gálatas? Ele estava dizendo que não importa se essa pessoa é circuncidada ou não, porque aqui trata do assunto da circuncisão, mas tentando fazer perceber aos galanteses que o que é mais importante não é a circuncisão, mas sim que essa pessoa nasceu de novo. O que mais importa é isso aí mesmo, ou seja, o que realmente importa é isto, não a circuncisão na carne, como alguns judeus naquele tempo entendiam. Então, essa é mais uma passagem que prova quem está em Cristo, de fato, nasceu de novo. Vamos para mais uma passagem de João 6, elas 3, 9, e também vamos ler aí João 4, 7, vamos ler 5, 1, 4, 18. Então nós vamos ler essa passagem logo em 1 João. A primeira passagem é João 3, 9. Ele diz assim: todo aquele que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado, pois a essência divina permanece nele. Ora, ele não pode viver pecando, porque tornou-se filho de Deus. Aqui, neste verso, é quando se diz que não se pode cometer, é no sentido da nova natureza, a natureza de Cristo, a natureza perfeita, ela já vive sem cometendo o pecado, né? Nesse caso, os nossos pecados, né? Que anteriormente nós cometíamos, nesse caso. Então, nós vemos 4, 7 aqui,
ainda no mesmo livro, né? Nós vemos aqui 4:7, que diz assim: todo aquele que comete pecado também desobedece à lei de Deus, pois pecar é desobedecer à lei de Deus. Vocês sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que nele não há pecado nenhum. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Ou seja, todo aquele que faz e continua, que diz que é nascido em Cristo, ou seja, nasceu de novo em Cristo, e ainda continua praticando esses atos, ou seja, não mudou realmente, não houve nada de novo na vida dessa pessoa, literalmente ele nem sequer o viu e nem sequer o conheceu. Ele ainda diz aqui no verso 7, né, ele diz assim: filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Cristo é justo. Aquele que vive pecando pertence ao diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A razão pela qual o Filho de Deus veio, foi, está e aqui diz destruir as obras do diabo. Ou seja, ele veio e foi e está. Aqui nessa tradução vem assim. Então ele veio para destruir as obras e também está no presente destruir as obras do diabo. Bem, já é muito bem explícito aí para quem, por exemplo, de ler a versão de Almeida não entender, então que já está bem explícito. Então ele foi e veio e está destruindo as obras do diabo. Esta é a razão pela qual o Filho de Deus veio ao mundo. E também nos explica aqui que, na verdade, nós não devemos ser enganados por aqueles que dizem fazer justiça, enquanto na verdade não fazem justiça, cometem pecado nesse caso. Então, isso nos mostra que há uma mudança, ou seja, o nem ser de novo, na verdade, é aquele que muda, que transforma, que vive de uma outra maneira, ou seja, de uma outra forma. Então nós vamos analisar aqui também o verso 4:18, ou capítulo 4:18. Capítulo 4:18 diz assim: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor tira o medo, e o medo está ligado ao castigo. Por isso, aquele que tem medo não está aperfeiçoado do amor. Bem, essa que explica que o amor, na verdade, não vive com medo. E que quem está, na verdade, quem tem ou vive com esse medo, não está aperfeiçoado no amor. O amor aqui se refere ao amor a Cristo, ou seja, o amor a Deus. Então, nós já conseguimos perceber, né, a introdução do assunto, que temos como base o tema quem está em Cristo já nasceu de novo. Então nós vamos dar continuidade ao que nos remete a estudar nesse estudo, que é o caso de Saul e a medium do Edor. Talvez você não saiba por que queremos falar de Saul nessa ocasião, depois de ter mencionado aqui quem está em Cristo já nasceu de novo. Talvez você não saiba, mas é muito crucial falarmos disso, porque nós não devemos esquecer que apesar de termos esse tema, o principal objetivo é desmascarar as heresias, ou seja, aquilo que são a doutrina dos espíritas. Então nós vamos para 1 Samuel 28 para entendermos aí o que aconteceu com Saul. Não se esqueçam que essa é a continuidade do estudo da heresiologia, que trata só do espiritismo, e o nosso tema é quem está em Cristo já nasceu de novo. Bem, em 1 Samuel 28, quando a gente lê de uma forma conclusiva, ou seja, a gente fazer uma leitura de uma forma conclusiva dessa passagem bíblica, nós poderíamos, de fato, sair de lá perguntando: é possível comunicar-se com os mortos? Foi Samuel quem, de fato, apareceu naquela ocasião em que Saul foi consultar a mulher de Edor? Muitas respostas poderiam ser dadas aqui, né? Mas, como temos já um exemplo, né, da antiga Assembleia Judaica, que na verdade sempre acreditou que realmente Samuel apareceu naquela ocasião, nós podemos ver que a opinião da igreja, ou seja, a opinião dos patriarcas da igreja, também que são antigos, naquela época eles não creram que foi de fato Samuel que apareceu, mas creram sim que foi o demônio que apareceu e enganou a Saul, na verdade. Até mesmo uma despretensiosa análise do caso desse texto mostra com certeza que um espírito demoníaco manifestou-se ali. Algumas razões para essa afirmação é o caso, por exemplo, que nós vamos considerando que vamos alinhar, né, para podermos entender, né? Vamos dizer que a linha B e a linha C, nesse caso. Por exemplo, a linha A nós tratamos, por exemplo, onde Saul foi rejeitado por Deus em razão da sua desobediência contínua, onde nós vemos em 1 Samuel 15:11, e também vemos no verso 22, 23, 26 e 28. No 15:11, nós vemos Deus declarando o seguinte: Saul deixou de me seguir,
eu estou arrependido de tê-lo nomeado rei, porque não me obedece. Deus declarou que Saul, na verdade, já não seguia. Como nós vimos na linha A, nossa afirmação, estamos comprovando com o texto bíblico que, de fato, Saul fora rejeitado por Deus porque deixou de seguir a Deus. Mas quando lemos outras passagens, percebemos, de fato, que Saul fora mesmo rejeitado por Deus. Onde, por exemplo, podemos ler aqui, no verso 22, onde Samuel diz: o que agrada mais ao Senhor é sacrifício ou obediência aos seus mandamentos? É melhor obedecer do que oferecer sacrifícios. É melhor obedecer do que oferecer a gordura dos carneiros. Recusar-se a obedecê-lo é tão mal quanto a feitiçaria. Ser teimoso, fazer a vontade própria, é como o pecado de adoração aos ídolos. Você se recusou a obedecer à ordem do Senhor. Por isso, ele agora recusa aceitá-lo como rei. Então nós vemos aqui Samuel advertindo a Saul, dizendo que, na verdade, você deixou de obedecer a Deus e decidiu seguir a sua teimosia e fazendo aquilo que, na verdade, te agradou. Então, essa é mais uma prova de que Saul fora mesmo rejeitado por Deus em razão da sua desobediência contínua. Mas no verso 26, 28, ainda nos diz mais. Ele diz assim: mas Samuel disse a Saul: não regressarei com você. Da mesma forma como você rejeitou a ordem do Senhor, ele também rejeita você como rei de Israel. E quando nós lemos aqui no 27, Samuel continua dizendo: quando Samuel se virou para partir, então Saul agarrou a borda do manto e este se rasgou. Então Samuel disse: Saul, hoje mesmo o Senhor rasgou de você o reino de Israel. Este será dado a um dos seus amigos, que é melhor que você. Então nós vimos que, na verdade, Saul fora rejeitado por Deus pela sua desobediência contínua, que foi, no caso, a linha A. Então nós, quando partimos para a linha B, nós vemos que o Espírito do Senhor se retirou de Saul, onde nós podemos ver a passagem do livro de Samuel 16, 14, onde vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor abandonou Saul e o Senhor lhe enviou um espírito maligno que o atormentava. Ou seja, Deus, na verdade, o Espírito Santo, nesse caso, abandonou Saul. Não mais estava com ele. E o espírito maligno, no caso demônio, começou atormentando a Saul. Nesse caso entra o Davi, que entra com a flauta para tocar para Saul. Nessa história nós já conhecemos. Então, linha C, diz assim, onde nós vamos ver que Saul, na verdade, já não era respondido por Deus. Então vamos dizer, Deus não lhe respondia mais. Então, nós vemos Samuel, 1 Samuel 28:6. Vamos já ver 1 Samuel 28:6, onde vamos ver essa passagem onde Deus não respondia mais às orações de Saul. Então, quando nós abrimos Samuel 28:6, nós vemos claramente aqui o que está escrito. E a passagem diz o seguinte: consultou o Senhor, mas o Senhor não lhe respondeu, nem em sonhos, nem pelo Urim, e nem por meio dos profetas. O Urim, na verdade, era uma forma de comunicação com Deus, que era feita literalmente pelos sacerdotes, né, daquela época. Era uma espécie de adivinhação, mas como se trata de Deus, não era uma adivinhação no concreto, como algumas pessoas fazem, não é? Mas mais adiante nós vamos explicando isso. Bem, então, continuando aqui, nós vamos ver assim, vamos ter um subtema, onde nós vamos explicar como é que Deus se comunicava naquela época. Bem, a informação que nós temos é que Deus se comunicava de 3 maneiras naquela época. A primeira através de sonhos, revelações pessoais, onde nós podemos ler em Números 12:16, 1 Reis 3:15 e Jó 33:14-17. Eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito longo. Então, temos aqui 2, né, que é a segunda forma de comunicação, que era o Urim e o Tumim. Que era, na verdade, a revelação sacerdotal. Qual é a lógica do Urim e Tumim? É que, na verdade, os sacerdotes lançavam sorte, não é? Eles tiravam sorte. E a lógica é que, por exemplo, se eu tenho uma moeda de bando ou um número, e eu digo, na verdade, coloco, né, entre pessoas, e eles escolhem uma parte da moeda, então, a pessoa, onde a moeda cair, né, foi aquilo que Deus decidiu, nesse caso. Se cair no número, foi aquilo que Deus decidiu. Se cair no banner, foi aquilo que Deus decidiu. Então, era exatamente essa lógica. Então, o Urim e o Tumim eram revelações sacerdotais, que eram usados para, na verdade, decidir alguma coisa. Isso também foi usado no Novo Testamento, nós podemos ver lá, mas como não estamos tratando do assunto agora, então nós vamos para a terceira forma pela qual Deus se comunicava, que era através dos profetas, que é a revelação inspiracional, onde podemos ver, ao ler o texto em Hebreus 1:1, que é capítulo 1 e verso 1. E sobre a revelação, a segunda forma de revelação, né, que era através do Urim e Tumim, nós podemos ler os versos de Êxodo 28:30. Então, o que fez Saul, na verdade? Ele foi desesperado consultar uma pitonisa, mesmo sabendo que Deus detestava, ou seja, abominava esta prática, buscando contato com o profeta já falecido, que no caso é o profeta Samuel.
O resultado desta consulta foi trágica, como podemos ler em 1 Crônicas 10:13. Bem, nós sabemos perfeitamente que Deus condena a feitiçaria. Ele mesmo decretou isso no livro de Deuteronômio 18:10-13. Nós podemos ler lá. Então, não poderia Deus ter decretado, ou seja, ter ordenado e ao mesmo tempo ter condenado essa prática para logo de seguida abrir uma exceção para Saul, né? Mesmo depois de ter abandonado ele. O lógico é que Saul, na verdade, não falou realmente com o profeta Samuel. Esta é a realidade. O mais provável que tenha acontecido naquela comunicação é que ele tenha se comunicado, na verdade, com um demônio, usando aí a espírita, né? Então, nós dentro da teologia temos aquilo que nós chamamos de imanência. Ou seja, o que é imanência? A imanência é definida na teologia como a qualidade que Deus tem, ou seja, a qualidade de Deus que o leva a envolver-se diretamente com assuntos da humanidade. Oração, resposta das orações, e também aí ouvir orações, tudo isso aí, quem tem essa capacidade simplesmente é Deus. Nós temos aqui, por exemplo, em 1 Timóteo, um exemplo disto, em 1 Timóteo podemos provar, 1 Timóteo 6:14-15. Isso inclui também responder orações. Isso quer dizer que não existe nenhuma possibilidade dos mortos se comunicarem com as pessoas daqui da Terra. O que acontece, no entanto, quando a pessoa morre? Ela vai para o céu, obviamente, ou para o inferno, conforme nós lemos no livro de Hebreus 9:27. Se uma pessoa morrer, ela vai para o céu e vai estar lá presente com Deus, no caso, o Senhor Jesus. 2 Coríntios, onde nós podemos ver isso, 1-9. E os que não vão para o céu, né? Os que não vão para o céu, no caso, vão para o inferno, essas pessoas são perdidas, que entram no inferno, serão eventualmente lançados no lago de fogo, como nós podemos presenciar isso diretamente com os textos bíblicos, os textos sagrados, em Apocalipse 20:14-15. Agora, quando nós vamos aqui a uma reflexão de tudo isso que foi dito, uma pessoa, digamos, agonizada, né, terá tempo para se comunicar no sentido de ouvir, responder uma oração. Assim, uma pessoa estando agonizada vai ter o tempo, o luxo de ouvir e responder uma oração. Assim também é uma pessoa que está no gozo celestial. Eu acredito que não terá esse tempo. Não terá esse tempo. E também, além do mais, é impossível, como já provamos nos textos anteriores. Um outro exemplo, por exemplo, que podemos dar aqui é a história do Eurico Lázaro, a questão do Eurico Lázaro. E tudo isso nós vamos analisando, por exemplo, no ponto 1, né, do ponto de vista da ideia imediata da partida ao céu e a descida ao inferno. Como nós podemos presenciar no exemplo do rico, que foi para o tormento onde lá não tinha comunicação com ninguém da terra. E Lázaro para o gozo, onde também no texto, né, de Lucas não nos dá nenhuma hipótese de haver lá alguma comunicação com os vivos, no caso. Então, quando nós vamos para o segundo ponto, nós vamos ver que o rico, ele até queria se comunicar, mas não podia se comunicar com sua própria família. Ele desejava, mas isso era impossível, tanto que ele percebeu dessa impossibilidade e pediu para que o pai Abraão abrisse uma exceção, mandando Lázaro para a sua casa, no caso. Mandando Lázaro para sua casa, no caso. Então, por que ia mandar Lázaro para sua casa? Ele queria mandar Lázaro com vista a alertar a sua família que não viesse ao mesmo lugar onde ele estava, no caso, no inferno, onde ele se encontrava. Podemos ver a base disto, que acabamos de declarar, no capítulo 16, verso 24, 28, no livro de Lucas. Com isso, é óbvio que Saul não falou com Samuel, e Deus não abriu nenhuma exceção. Bem, nós terminamos por aqui, porque o vídeo já está se tornando bem longo, e nós continuamos na próxima aula. Literatura teológica, sempre trazendo assunto de qualidade. Bem, vou pedir para você se inscrever desculpa, não se inscrever, mas se puder também inscreva-se aí no canal. E também vou pedir para você seguir a minha página, que é o que eu quero dizer, siga a minha página no Facebook, Deus Todo-Poderoso, onde você pode desfrutar de mais conteúdos a respeito desse assunto. Para você que já está assistindo aqui vídeo no YouTube, peço para você colocar o seu like aí se você gostou desse vídeo. Se você não gostou, já passa aí. Mas pedir mais uma vez para vocês fazerem parte do meu grupo, porque o texto é mais explícito. Sou mais escritor do que, na verdade, um orador. Então, peço para vocês entrarem no meu grupo Literatura Teológica e vamos desfrutar aí daquilo que é o conhecimento. Então, até mais. Que Deus abençoe.